Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Hoje iniciamos mais uma aula da revista CPAD, que tem como título Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Hoje eu estarei transmitindo a vocês a lição de número 9, que tem como título Os Gibeonitas enganam Josué. Desde já, quero iniciar lendo o texto do dia, que se encontra nas cartas do apóstolo Paulo, direcionadas à igreja de Éfeso. Diz assim o apóstolo Paulo: E, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Se encontra em Efésios 5:15. Também quero ler a síntese, que é de grande importância para os nossos dias atuais, que diz assim: precisamos estar vigilantes quando aqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Antes de ir para a lição, de iniciar os tópicos e o conteúdo da lição, eu gostaria de pedir algo para você que eu não costumo fazer nos meus vídeos, mas eu queria que juntamente comigo você pegasse a sua Bíblia e deixasse ela aberta durante a aula, para você acompanhar o ensino. Pois sei que vocês, adolescentes Manaim, que estão escutando, meus amigos, Miriam, Érica, Kelvin, Vinícius, todos vocês, sei que são exegetas da Bíblia, leitores assíduos, e sei que vão entender o que a revista está querendo trazer, a linha de raciocínio que o livro de Josué está querendo trazer para nós. Então, peço para que vocês deixem suas Bíblias abertas, porque eu estarei fazendo alguns comentários referente à lição, usando a palavra do Senhor, a própria Bíblia, e também algumas referências bíblicas, alguns versículos. Eu queria que você acompanhasse. Peço com carinho, tá? Então, bora lá. E agora, vamos para o primeiro tópico. Os inimigos se unem contra Israel. O subtópico desse primeiro tópico, que é o primeiro, é a inveja dos inimigos. Esse é o título dele, é o subtítulo, melhor dizendo. Se você está me acompanhando aí com a sua Bíblia aberta, e reparar que no capítulo 9, no início, no versículo 1 e 2, o escritor vai deixar bem claro e relembrar as vitórias que o povo de Israel estava tendo, que o povo hebreu teve com Jericó e Ai, com as cidades que eles destruíram. E como a terra de Canaã era manifestada e tinha diversos reinados e nações de culturas diferentes, eles começaram a sentir-se intimidados com o que os hebreus tinham feito, com as guerras que eles tinham enfrentado. Eles se sentiram coagidos ao povo de Deus. Então, naquele momento, o comentarista vai nos lembrar de que eles fizeram uma reunião para ir contra a marcha triunfal do povo de Deus. Então eles todos se juntaram, aqueles reis, umas nações unidas, podemos colocar assim, para destruir o povo de Deus. Eles começaram a ficar com medo, porque, acredito eu, aqueles reis começaram a se juntar pelo fato dos boatos terem rolado ali na cidade, de que os hebreus estavam vencendo. Tinham até mesmo derrotado uma fortaleza impenetrável que era Jericó. E o mais impressionante é que eles não precisaram nem usar nenhum tipo de arma, apenas trombetas. Então, eles começaram a se assustar com o que estavam vindo. Como a afronta ali dos hebreus estava cada vez mais forte. Eles estavam com o seu testemunho dizendo que só há um Deus, e é o Deus de Israel. Então, naquele momento, é interessante a gente deixar bem claro aqui que, se vocês estudarem a história daqueles povos, daquelas culturas, daquelas nações que tinham, eles não eram amigos, eles não eram aliados. Na verdade, pelo contrário, eles eram inimigos, completamente arqui-inimigos. A história vai deixar bem claro, e o comentarista também vai dizer aqui, espero que vocês estejam vendo aqui em cima, de que frequentemente eles tinham batalhas e tinham discussões, eram um contra o outro naquele reino. Por isso mesmo, tinham vários reinos que eram gigantes fortalezas. Mas, para lutar contra o povo hebreu, eles se juntaram, tiveram medo,
porque eles viram que eles tinham um Deus que ia na peleja pelo seu povo, um Deus todo-poderoso, um Deus, o Rei dos Exércitos. E agora vamos falar do subtópico 2, que tem como título Os inimigos são numerosos. Como eu disse no início, aquelas nações elas se juntaram para lutar contra o povo de Deus, se sentiram intimidados. E alguns escatológicos e arqueólogos vão dizer que o número máximo de soldados de exército das nações que se juntaram contra o povo hebreu era muito maior do que o exército hebreu. Mas Josué e os seus liderados não se sentiram intimidados com tal afronta, ou até mesmo com a quantidade que era o exército daquelas nações e se eles estavam se juntando para lutar contra eles. Porque, como estudamos na lição 7, se estamos com Deus, somos mais do que vencedores. A vitória, ela é certa. Naquele momento, Josué tinha certeza de que Deus estava com eles e que eles venceriam, se necessário, mais uma batalha. Por isso mesmo, até nos nossos dias atuais, podemos até trazer esse cenário para os nossos dias atuais, de que o nosso inimigo, ele tenta acabar com a nossa marcha triunfal rumo a Canaã. E agora vamos para o terceiro subtópico, o mal em várias frentes. Então, como eu disse no início, todas aquelas nações estavam contra o povo de Deus. Todos estavam querendo destruir o povo do Senhor, os hebreus. E naquele momento é aí que entra os gibeonitas. Eles começaram a temer, a se sentir intimidados pelos hebreus e com medo de serem destruídos pelos hebreus. E então, eles decidiram armar um plano ardiloso, um plano mentiroso para enganar o povo de Deus. É interessante que o comentarista ele vai trazer uma palavra, um significado em grego, que é muito utilizado no Novo Testamento, melhor dizendo. É a expressão parogínia, que é em grego. E até mesmo Paulo, quando estava preocupado com a igreja de Corintos, utilizou para dizer que eles não caíssem em engano com os seus inimigos, como da mesma maneira Eva caiu. Se encontra em 2 Coríntios 11:3, se você quiser procurar. Eva, ela foi iludida pelo inimigo, pela serpente ali. E da mesma maneira que ela foi iludida, Josué também foi iludido pelos gibeonitas. Por isso mesmo, temos que estar em vigilância, porque o nosso inimigo ele está em derredor, tentando achar um espaço para nos desestabilizar, fazer com que a gente erre o alvo. Então temos que estar em vigilância. Agora vamos para o segundo tópico, que tem como título A Astúcia dos Gibeonitas. As aparências, elas enganam. É interessante que, se você ver aí na sua Bíblia, o leitor, o escritor do livro de Josué, ele vai nos trazer certos detalhes sobre o figurino que os gibeonitas usaram para enganar o povo de Deus. Esses gibeonitas, eles articularam tudo. Queriam que a sua encenação fosse completamente perfeita e que o povo de Deus caísse na sua história falsa e ilusória. Naquele momento, os gibeonitas, eles se disfarçaram, vai dizer o escritor do livro de Josué, que eles usaram roupas bem rasgadas, chinelos desgastados, os seus alimentos estavam completamente estragados, os pães estavam bolorentos, acredito eu, e até mesmo o seu transporte de acesso, que era o jumentinho, acredito que eles pegaram o pior, pegaram o mais velhinho ali para mostrar que eles vieram de uma terra muito longe. O fato é que os gibeonitas, eles sentiram tanto medo que bolaram esse plano para que Josué não se sentisse intimidado e tentasse destruir a terra dos gibeonitas. Então eles vieram até Josué e disseram que vieram de uma terra muito longínqua, de uma terra distante e que não mostrava perigo para o povo de Deus. Então Josué vendo aquele povo, aqueles gibeonitas,
ele acredita nessa história. É interessante, e eu quero que vocês acompanhem na Bíblia de vocês, no capítulo 9, que o Josué ele faz duas perguntas para os gibeonitas. E eles foram tão ligeiros e espertos que a primeira eles não respondem e a segunda eles mentem. Aqueles gibeonitas estavam fingindo ser algo que não era. Estavam sendo verdadeiros atores. Se diziam embaixadores, da paz ali, queriam uma certa aliança com Josué. E é aí que Josué ele acaba se enganando. Ele acaba sendo iludido por aqueles homens. Josué ele achou a situação tão óbvia que ele não achou necessidade de consultar a Deus e nem mesmo de pedir o aconselhamento de Deus sobre aquilo que estava acontecendo, sobre aquela aliança que eles estavam fazendo. Ele tomou a provisão, tomou ali à frente, fez da maneira dele e fez a aliança no nome do Senhor. E naquele momento Deus ratificou aquela aliança. Mas, como estamos estudando o livro de Josué, sabemos que essa não foi a ordem de Deus. Na verdade, Deus pediu para que Josué e o povo dele desolasse toda a nação que estava ali em Canaã. Não era para eles se misturarem com eles. Não era para eles fazerem uma aliança com eles. Porque Deus não queria que eles se misturassem com esse tipo de povo. Sempre, se vocês verem a história de Israel, sempre que Israel se mistura com uma nação diferente, com que cultua ídolos ou cultos que faz rituais pagãos, eles se desviaram da palavra do Senhor. Se esfriaram a sua fé, apostataram a sua fé. Então, naquele momento, Josué ele tomou a decisão, aceitou a aliança dos gibeonitas. E foi ali enganado pela aparência deles. Por mais que ali eles aparentessem ser homens bons, homens que estavam cansados mesmo, mas Josué naquele momento foi enganado por eles. E por a desobediência de Josué e a sua precipitação, eles teriam que pagar um alto preço por causa daquilo. Agora, vamos para o segundo subtópico, que tem como título A Armadilha é Descoberta. 3 dias depois, vocês podem estar vendo aqui em cima, 3 dias depois, os israelitas e os príncipes da congregação, eles descobriram que aqueles certos embaixadores não eram nada de embaixadores. Na verdade, eles eram inimigos vizinhos do povo hebreu e que enganaram eles. Mas, infelizmente, ali já era tarde demais. Eles já tinham ratificado aquela aliança. Deus já tinha ratificado aquela aliança. E o interessante é que agora Josué e o povo hebreu teriam que proteger os gibeonitas por causa da aliança precipitada que Josué tomou e fez com os gibeonitas. Se vocês forem ver a história e continuar lendo o livro de Josué, mais para frente vocês vão ver que Josué teve que proteger os gibeonitas de reis cananeus que tentaram destruir. Por quê? Porque eles estavam com uma aliança que não era para ter feito, uma aliança que não deveria ter acontecido. Josué fez na hora da emoção. E ali começou a haver uma grande murmuração em meio do povo. O povo começou a murmurar porque os príncipes da congregação e Josué tinham feito essa ação. E tudo isso porque eles não quiseram o aconselhamento da boca do Senhor. Tomaram aquela decisão ali por conta própria. É isso que acontece quando líderes não buscam a Deus na oração e acabam fazendo algo precipitado. A igreja ela acaba sofrendo. Agora o terceiro subtópico tem como título também a manutenção da aliança. José e os príncipes da congregação, eles em meio àquela crise, aquela situação crítica, melhor dizendo, eles não mudaram os termos do seu castigo e da sua punição que eles iam dar para os gibeonitas. Também porque, por mais que eles quisessem sair daquela aliança, eles não poderiam quebrá-la.
Como sabemos e se lemos o livro de Josué, vamos ver que, e como aprendemos também nessa lição, vamos ver que uma aliança quebrada, ela acende a ira de Deus. Deus não permite que uma aliança seja quebrada, por mais que ela seja precipitada. Mas eles fizeram isso. E naquele momento, aqueles gibeonitas tiveram que agora trabalhar para a casa do Senhor. O comentarista vai estar dizendo aqui, vocês podem acompanhar comigo. Ele vai estar trabalhando agora para a casa do Senhor, aqueles gibeonitas, para o santuário de Deus. E para vocês verem como Deus ele não se esquece da sua aliança, por mais que ela seja precipitada. Em 2 Samuel, eu quero que vocês acompanhem, se vocês puderem abrir as suas Bíblias. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 2, Saul, o rei Saul, depois de 400 anos da aliança que Josué fez com os gibeonitas, Saul ele matou e teve uma guerra com os gibeonitas, descumprindo e quebrando a aliança de Deus. Naquele momento, a ira de Deus ela se acendeu por ter uma aliança quebrada. E a Bíblia em 2 Samuel vai dizer que nos tempos de Davi houve grande fome, pestes e teve grandes prejuízos. E a ira de Deus durou, a Bíblia vai ser bem clara, em 3 anos consecutivos. Tudo porque Saul quebrou o mandamento do Senhor, quebrou uma aliança, melhor dizendo. Deus ali só terminou a sua ira só cessou quando 7 filhos de Saul foram mortos pela espada. É por isso que temos que vigiar, irmãos. Podemos pegar esse cenário que estamos estudando aqui e trazer para os nossos dias atual. O comentarista também vai fazer a mesma coisa e eu vou pegar um gancho dele, pois ele fala sobre o casamento. Eu não sou um expert no assunto e não necessita ser para ver que o casamento ele perdeu a sua essência, ele perdeu o verdadeiro significado. Foi conturbado pelas leis da sociedade completamente. Se posso assim me expressar, ele foi vilipendiado. E muitas vezes cometemos precipitados a alguma situação precipitada, acabamos fazendo uma aliança que nunca deveria ter feito. Por isso, Malaquias vai deixar bem claro que Deus ele odeia, ele se ira com o divórcio. Tomamos decisões precipitadas, algo assim que na hora não deveria ter acontecido, pela emoção. E acabamos fazendo uma aliança que não era para ter sido feita. Mas Deus ele não se esquece disso. E por isso sempre pagamos um alto preço, desobedecendo ao Senhor. Agora vamos para o terceiro tópico. Uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Quando Josué descobre que foi enganado pelos gibeonitas, ele se sentiu irritado, ficou bravo por aquilo ter acontecido. Então, ele decidiu que aqueles gibeonitas eles fossem rachadores de lenha e tiradores de água, que agora fossem trabalhadores e obreiros da casa do Senhor. Como não podíamos puni-los com algo mais severo, eles fizeram isso. E o interessante é que Josué, além de puni-los, os abençoou, deixando-os trabalhar na casa do Senhor. E como já sabemos, pela situação e Josué ter feito uma aliança precipitada e equivocada, não pedindo o aconselhamento de Deus, não colocando ali a situação para Deus, consultando a Deus, eles pagaram o preço por causa disso. Como eu disse no início da aula, agora eles estavam presos ali nos gibeonitas. Presos, eu falo no sentido de que agora defenderiam os gibeonitas. Deixaram ali uma cultura estranha, um povo estranho entrar no seu povo, ali no povo hebreu. E o interessante é que como Josué tomou aquela decisão precipitada, aquela decisão equivocada, ele pagou aquele preço.
E nos dias atuais é a mesma coisa. Com a gente é a mesma coisa. A desobediência que a gente tem contra Deus, ela tem sempre um preço a ser pago. Convenhamos que a gente tem aquilo, né, de correr o perigo de entrar na autoconfiança. Foi isso que aconteceu com Josué. Ele se sentiu muito confiante, achou que aquilo era muito óbvio para colocar a Deus naquela situação. E é por isso mesmo que em momentos assim nós não devemos confiar nos nossos corações, como vai dizer em Provérbios, porque nos consideramos insensatos se acreditamos no nosso coração. Não devemos ir pelo nosso próprio intelecto, pelo nosso próprio raciocínio, porque sempre iremos cair, sempre iremos nos dar mal no final. Mas se colocarmos Deus, e isso eu falo porque com toda certeza e toda convicção, se colocarmos Deus em todos os nossos planos e desejos, por mais óbvios que eles sejam, eu sei que Deus irá nos abençoar, porque os seus pensamentos são mais elevados. Ele é aquele que tem toda a ciência e toda a sabedoria e sabe de todas as coisas. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. E podemos também trazer isso para os nossos dias atuais em que estamos vivendo. Da mesma maneira de Josué, a gente é enganado. E isso eu falo, não estou me desabafando, mas é algo sério. Estamos sendo enganados por falsas pregações, falsas heresias, falsas testemunhas que falam de Deus, mas na verdade estão pregando, estão sendo usadas pelo inimigo. Pregações que engrandecem o homem, o ego do homem. Pregações que só falam de prosperidade. Estamos em um tempo de completa ignorância. E eu não falo de ignorância da escrita ou da leitura, não. Eu falo de ignorância da pessoa de Deus, do ser supremo de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Estamos vivendo em um tempo de completa apostasia. Um tempo em que o modismo e qualquer vento de doutrina nos tira da presença de Deus. Eu quero dizer que você não caia nisso, não seja enganado como Josué foi, porque temos que estar atentos, vigilantes. Vocês adolescentes manhã que estão me escutando, a Carmen, a nossa coordenadora, ela sempre diz para vigiar. E acredito eu que se Josué também tivesse uma coordenadora como a nossa, ele não teria feito isso, ele teria vigiado. Brincadeiras à parte, mas isso é verdade, gente. A gente tem que estar vigilantes, vigiar, se policiar, deixar que Deus tome o controle de nossas situações. Porque se fizermos da nossa maneira, iremos cair. Temos que tomar cuidado para não cairmos, para não perecermos. Segundo, agora vamos para o segundo subtópico, que é uma significativa mudança. Os príncipes da congregação, diante daquele acontecimento, eles queriam transformar aqueles gibeonitas em escravos, completos escravos, para trabalharem para o povo hebreu. Só que Josué ele faz uma diferença, ele muda ali, ele faz uma mudança significativa. Ele faz com que aqueles gibeonitas agora sejam obreiros da casa do Senhor, trabalhem na casa de Deus, no santuário de Deus. Agora eles poderiam ser trabalhadores do templo do Senhor. E Deus, naquele momento, mostrou a sua misericórdia. Claro, Deus é um Deus justo, um juiz justo, mas um dos seus atributos também são a misericórdia. E Deus, naquele momento, mostrou sua misericórdia sobre aqueles homens, sobre aquele povo, os gibeonitas, por mais que eles estivessem em pecado. Mas Deus ele mostra a sua misericórdia para aqueles que se arrependem das suas vidas passadas, das coisas erradas que eles fizeram. Tudo agora é novo. Terceiro subtópico, a bênção no lugar da maldição.
O comentarista vai dizer aqui, se vocês estiverem acompanhando aqui no terceiro subtópico, que talvez a humildade ali, a postura de humildade dos gibeonitas teve tocado no coração de Deus. E foi por isso que o Senhor, ele reconheceu que eles estavam completamente arrependidos pelas suas ações. Porque também podemos entender que eles estavam com medo do povo dos hebreus. E ali tomaram aquela decisão equivocada de bolar um plano artiloso, um plano mentiroso, um plano que viesse fazer que o povo hebreu se desestabilizasse ali na presença do Senhor. Mas se lermos lá em 1 Samuel 7, e o seu versículo 1 e 2 vai deixar bem claro que os gibeonitas eles se tornaram uma bênção para a casa do Senhor. Se tornaram uma bênção para o povo de Israel. Vemos que no momento em que eles começaram a trabalhar na casa do Senhor, eles ficaram esse trabalho se tornou perpétuo para a vida dos gibeonitas. Agora eles faziam parte, e o comentarista vai dizer aqui que eles até mesmo usufruíram de alguns direitos que somente tinha na casa de Levi, na casa da tribo de Levi. E agora eles participavam. Eles eram homens que trabalhavam para o templo do Senhor, que eram auxiliadores dos levitas. E aqui vai dizer, eu quero que vocês leiam junto comigo, que em 2 Samuel 6 e 3, o próprio tabernáculo de Salomão foi montado na cidade de Gibeão. A própria arca do concerto ficou na cidade de Gibeão. Ficou décadas naquela cidade de Gibeão. E até mesmo, posteriormente, eles começaram a ser chamados de netineus. Eles eram o servo da casa do Senhor. E também chamados de netinins, como eu disse no início, auxiliadores dos levitas. E como eu disse no início, eles foram auxiliadores dos levitas, foram obreiros da casa do Senhor. E até mesmo os muros de Jerusalém tiveram uma mão de obra ali dos gibeonitas, tiveram o suor ali dos gibeonitas. O interessante ressaltar, e quero que vocês prestem atenção, é que os gibeonitas eles não eram descendentes de Abraão, mas eles puderam participar da construção de Jerusalém. E podemos lembrar também da nossa lição 3, que fala sobre Raabe. Raabe era uma meretriz de Jericó. E mesmo ela, no momento de arrependimento, e colocou o seu coração voltado para o Senhor, ela fez parte da genealogia de Cristo. Vemos que Deus é um Deus de grande misericórdia e que Ele está disposto, se você estiver disposto, a te aceitar no povo de Deus. Ele está disposto a te perdoar do seu velho eu. E aqui, pessoal, finalizamos mais uma lição, mais um conteúdo. Espero que tenha ficado bem entendido para vocês. E se vocês me aguentaram até aqui, me suportaram, eu peço para que vocês deixem um like de vocês. Ativem aí o sininho, se inscreve no nosso canal para você receber as notificações dos nossos canais. Sempre que a gente estiver colocando vídeos novos, já que o YouTube saiba que você está gostando dos nossos vídeos, então se inscreve no nosso canal, deixa o like. Segue a gente lá no Instagram, a gente sempre está colocando aulas, a gente sempre está colocando leituras diárias. E eu sei que como eu estou sendo edificado, você também estará sendo edificado, eu acredito nisso. As descrições estarão abaixo, você estará vendo ali e poderá acessar tudo. Então eu peço para que você também compartilhe esse link para o seu amigo que gosta de ler a palavra do Senhor, que gosta de aprender, e ainda mais com esse livro esplêndido de Josué. Seu amigo como você, que reconhece a veracidade da palavra do Senhor. Pessoal, eu agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.